Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Direito em Movimento. Hoje nós vamos falar de um tema que teve certa repercussão no mundo jurídico durante essa semana. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve uma situação bem peculiar. Uma mulher lá no estado de Pernambuco, ela ganhou o prêmio de 103 milhões de reais na Mega Sena, num sorteio realizado lá no ano de 2020. E o que tem de tão especial nisso? Então, pessoal, para a gente entender um pouco melhor a situação, nós temos que nos ater a alguns dados particulares do caso. De antemão, nós temos que entender o seguinte: nós não conseguimos ter assim maiores informações sobre o processo, porque é um processo que tramita em segredo de justiça. Como todo processo de divórcio no Brasil, por força do Código de Processo Civil, esses processos tramitam em sigilo. Mas as informações que foram divulgadas dão conta de que eles iniciaram um namoro no mês de abril de 2020. Na época ela era vendedora de lanches, ela até morava na barraquinha do comércio dela. E ele era um rapaz que fazia fretes, né? Ele fazia lá fretes com uma Kombi. Eles namoraram alguns meses, mais ou menos 4 meses, até que no mês de agosto eles noivaram. Noivos, então, passou-se mais um tempo, enquanto ainda noivos, ela ganhou na loteria. Isso início de outubro. 103 milhões. Prêmio de quem? Dela ou deles? 22 dias depois, eles se casaram. Casamento feito, 9 meses de alegria e veio o divórcio. Um ano após o divórcio, hoje o ex-marido ingressou com uma ação pleiteando metade do valor do prêmio, 51 milhões e meio de reais. Uma graninha que dava para fazer algumas coisas, né, pessoal? Mas então nós temos a seguinte situação: qual é o direito dele nesse prêmio? Como ele poderia pleitear isso? Nós temos que entender que existem no Brasil alguns regimes de casamento. E os regimes de casamento, eles regulamentam como se dá a partilha ou a participação do patrimônio do casal durante a relação conjugal e como esse patrimônio será tratado em caso de uma dissolução, que é o chamado divórcio. Pelo que foi noticiado, não se sabe qual é o regime de bens em que eles contraíram um matrimônio, em que eles casaram. Mas para que nós tenhamos aqui uma ideia, nós temos que entender o seguinte: o regime de bens padrão, ou aquele que é o mais comum e é o regime de bens legal no Brasil, é o regime da comunhão parcial de bens, aonde todo o patrimônio que é constituído durante a união é patrimônio comum do casal, ou seja, é metade de cada um. E como que fica então, professor, o patrimônio que foi adquirido antes do casamento? Cada um tem o seu. Então eu tenho o meu patrimônio particular, que é o patrimônio que eu constituí antes de conhecer a minha esposa, o meu esposo, e o patrimônio conjunto, que é o patrimônio constituído após o casamento ou após a união estável. O outro regime que nós temos é o regime de comunhão universal de bens, ou comunhão de bens, aonde tudo é de todos. E aí não interessa o momento da aquisição desse patrimônio, porque todo o patrimônio vai ser dividido por ambos os companheiros. Existe também outros dois regimes que são assim mais popularmente falados, que é o regime de separação de bens. O regime de separação de bens determina que os bens são particulares, cada um tem o seu e ninguém tem direito a nada do que é do outro. E nós também temos o regime de separação obrigatória, ou separação legal de bens, que é um regime que ele é imposto pela lei, independente da vontade dos noivos. Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa com mais de 70 anos vai se casar, ela é obrigada a se casar pelo regime de separação de bens. Quando alguém que está num processo de divórcio, ou melhor, ela já está divorciada, o estado civil dela é divorciado, mas ela ainda está discutindo qual é o patrimônio que ela terá de acesso daquela relação anterior, e ela vai se casar novamente,
obrigatoriamente ela tem que se casar também com o regime de separação de bens. No caso do ex-marido, qual foi a intenção dele? Ele ingressou na justiça dizendo o seguinte: olha, nós começamos lá a namorar sim lá em abril e casamos em outubro. Contudo, nesse período nós já vivíamos juntos, nós já constituímos uma união estável. E quando existe uma união estável, onde não há registro dessa união estável no cartório de registro civil, nós temos a seguinte situação: aplica-se o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, a partir do momento em que eles já viviam juntos, né? Tinham essa união estável constituída, e ela ganha o prêmio na loteria, de quem seria o patrimônio? Dos dois. Essa é a teoria que ele apresentou ao judiciário para tentar alcançar metade do prêmio. Ao seu turno, o que ela diz? Não, nós namorávamos, noivamos e passamos a constituir uma entidade familiar apenas após o casamento. Ou seja, quem ganhou na loteria sou eu. E o prêmio é tão somente meu e ele não tem direito a nada. Qual vai ser o desfecho do caso? Vejam só, se houver a comprovação dessa união estável que o ex-marido alegou, fatalmente ele terá direito ao patrimônio. Então ele terá direito a metade do patrimônio, ou seja, metade do prêmio da loteria. Agora, se ele não conseguir comprovar a união estável, ele não terá direito. Por quê? Porque trata-se então de um patrimônio particular dela. É um dinheiro que ela recebeu, que ela ganhou, antes de estar casada com ele, e então esse patrimônio seria apenas dela. Teria alguma possibilidade, professor, dela ter ganho esse prêmio antes e mesmo assim ter que partilhar com ele? Sim, se eles fossem casados no regime de comunhão universal de bens ou comunhão de bens. E aí não interessaria qual o momento que ela ganhou, porque tudo seria de todos e tudo seria partilhado de forma equânime. Então, pessoal, vejam só, qual é a situação que nós temos que nos atentar nesse caso? Há a comprovação da união estável pelo ex-marido ou não? Essa é a situação, problema que envolve toda a discussão. Quanto a ele ter direito ou não ao prêmio, em regra, pelo regime de casamento, pelo que nós sabemos, ele não teria, porque senão ele não precisaria ingressar com essa ação agora. Então, ele não tendo esse direito, ele tem que criar a condição jurídica que dê a ele o acesso a esse patrimônio. Qual seria essa condição jurídica? A comprovação da união estável. Essa união estável deve ser comprovada de que forma? Comprovando que eles tinham ânimo de constituir família, relacionamento público e duradouro. E é uma barreira, vamos dizer assim, um limiar muito tênue entre você constituir uma união estável ou não hoje nos relacionamentos atuais. Mas nós não podemos falar desse caso específico, que, como eu disse antes, o caso tramita em segredo de justiça, então nós não temos os detalhes, né? Mas, comprovada a união estável, muito possivelmente ele terá direito à participação no prêmio. Não comprovada não comprovada a união estável, ele não terá direito à participação no prêmio. Então essa é a situação. Professor, então ganhei na loteria, me casei, me divorciei, e aí, tenho que dividir o prêmio? A resposta é a clássica do direito, pessoal. Depende. Vai depender do regime de casamento, vai depender se existe uma previsão anterior por meio de um pacto antinupcial, que nós falaremos em outra oportunidade, e vai depender também se você convivia em união estável ou não. Nesse caso que nós falamos hoje, depende do quê? Da comprovação da união estável pelo ex-marido. Então, o que nós conseguimos concluir? Depende, e nós não temos uma resposta exata para esta situação, mas nós conseguimos ter noções muito claras e precisas dos direitos tanto do ganhador do prêmio quanto do companheiro. E aí, você? Se o seu marido, a sua mulher, sua namorada, seu companheiro ganhasse na loteria, você também ia pedir metade do prêmio?
Conte para mim nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu like, curta a página para não perder nenhum episódio do nosso canal e compartilhe com seus amigos. Te aguardo nos próximos. Até mais!